Bom dia, irmãos. Graça e paz de novo. Vamos começar a nossa aula de hoje. Essa é, propriamente dita, a última aula do ano, porque semana que vem nós teremos um encerramento, então vai ser uma programação especial. Depois é Natal, nós não teremos EBD, né? Então essa é a nossa última aula do ano, a aula propriamente dita. Semana que vem nós ainda teremos uma programação, mas uma programação especial de encerramento. O Alan Caster pediu para eu avisar os irmãos que nós estamos estudando um livro, a partir de um livro do John Stott, que tem 6 capítulos. Então eu dei a primeira aula há 2 domingos atrás, hoje eu vou dar a segunda aula e em janeiro nós vamos concluir o restante desse assunto, tratando sobre a igreja. Então, quem tem interesse em dar uma olhada no material base das aulas, depois pode falar comigo ou com o Alan Caster. É um livro que não está sendo mais publicado, então a gente não acha para comprar. Mas a gente tem o arquivo digital do livro, um PDF. Então, se você tem interesse em dar uma olhada no material base da aula, pode falar com a gente depois, a gente providencia para você pelo WhatsApp ou por e-mail, tá bom? E aí você pode imprimir se achar melhor ou ler em formato digital mesmo. Vamos orar para começar a nossa aula, irmãos? Tá dando para ouvir lá atrás? Tá? Então tá bom. Senhor, obrigado por esse tempo, nós pedimos a Ti que nos abençoe agora nessa aula, nos ajude, ó Deus, nos dando sabedoria para compreendermos a Tua palavra, crescermos no conhecimento e na graça de Cristo. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, há 2 domingos atrás, eu comecei a falar sobre as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. E nós vimos basicamente 2 marcas inicialmente. Primeiro, tudo baseado em Atos capítulo 2, a partir do versículo 42. Primeiro, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que caminha na doutrina dos apóstolos. Então nós trabalhamos bastante isso. E depois nós começamos a trabalhar a ideia da comunhão, uma igreja que desfruta de comunhão. Domingo passado o pastor Waldenberg deu uma aula especialmente sobre comunhão, então o assunto foi bem tratado nesse sentido. Hoje a gente vai mudar o nosso foco de Atos para a carta de Coríntios, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. A gente vai olhar algumas marcas da igreja ali em Corinto, tá bom? Então abra a sua Bíblia lá, 1 aos Coríntios, capítulo 1. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1. Verso de 1 a 3. Vou pedir para um irmão ler para a gente, tem um microfone aqui. Quem quiser ler, levanta a mão. Francisco leva. Luciana. 1 aos Coríntios 1, de 1 a 3. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, nós vamos trabalhar basicamente esses 3 versículos hoje de manhã. E dentro do que a gente vai tratar, a gente vai ver algumas características da igreja de Corinto
e que se aplicam a todas as igrejas em todos os lugares. E eu penso que isso é muito importante, porque nós vivemos hoje uma certa confusão de identidade sobre o que é a igreja. Não sei se você já reparou, mas se você conversa com alguém que não é crente, ele tem uma visão do que é a igreja. E às vezes, dependendo da experiência que essa pessoa teve com a igreja, essa visão é muito negativa sobre o que é a igreja. Existe uma certa confusão sobre o que é a igreja, até pelas diversas igrejas que existem. Igrejas completamente diferentes, não é? Então, nós precisamos olhar para a Escritura e buscar na Escritura entender o que é a igreja, não a partir da nossa experiência do que é a igreja. Porque eu posso ter tido uma experiência completamente diferente do que a Escritura fala sobre o que é a igreja. Então, a Escritura é o nosso padrão, é o que define o que é a igreja e como a igreja deve ser. Então, essa carta vai nos mostrar algumas características aí. A primeira delas, que eu quero ressaltar aqui no texto, está no verso 2, que diz assim, ó, a igreja de Deus que está em Corinto. A maioria das cartas de Paulo tem essa expressão, a igreja de Deus que está em tal lugar. Repararam? A igreja de Deus que está em Corinto. Isso é importante porque mostra que uma marca da verdadeira igreja é que a igreja é local. Nós sabemos que existe, num sentido, uma expressão universal da igreja. A igreja invisível, composta de todos aqueles que creem no Senhor Jesus em todos os lugares, em todas as épocas. É a igreja invisível. Mas nós, embora façamos parte da igreja invisível, nós precisamos fazer parte de uma igreja visível, que é a igreja local. Então, a igreja invisível e universal se expressa em comunidades locais, reais, em que as pessoas se encontram, em que as pessoas são instruídas, em que há mutualidade cristã. Então, a primeira característica aqui da igreja é que ela é uma igreja local. Parece, gente, que isso é tão óbvio, não é? A igreja é a igreja local. Mas isso é de fundamental importância, principalmente depois de uma pandemia que nós vivemos. Porque com a facilidade e acesso a pregações, músicas e tudo mais que nós temos acesso pela internet, pode-se perder a importância e a expressão do que é a igreja de forma local. Né? Tem crescido muito um movimento que é movimento de crentes sem igreja. São chamados de desigrejados. São pessoas que entendem, creem no Senhor Jesus, creem no Evangelho, professam a fé, mas entendem que não precisam de uma igreja local. Normalmente, elas tiveram experiências ruins em igrejas, elas foram extorquidas, foram frustradas, tiveram diversas experiências e hoje caminham sozinhas a partir do seu próprio relacionamento com Deus. Não sei se você conhece alguém assim. Né? Ela ora em casa sozinha, lê a Bíblia, abre o YouTube, vê uma pregação, põe músicas no Spotify, escuta louvores e ela vai vivendo a vida assim. Mas isso é contrário às Escrituras, porque nós precisamos de viver a vida cristã numa igreja local. Então, quem quiser participar pode levantar a mão, eu vou sempre estar abrindo espaço para vocês. Wanda vai participar ali. E isso é muito triste, pastor. Eu conheço, sim, membros que saíram da nossa igreja, foram professores de escola dominical dos meus filhos, Felipe e Carol,
E uma coisa muito triste que aconteceu numa conversa foi essa professora dizer assim que a gente precisa ressignificar o perdão. Isso me chocou. Então, são pessoas que saem de igrejas, que estão desigrejados e começam a ter essas falas, e falas assim, entre pessoas do nosso meio já. Então, elas estão sendo contaminadas por essas coisas fora da nossa doutrina, fora da Bíblia. Isso nos entristece. E me entristeceu muito, porque, assim, então, se ressignificar o pecado como? Aonde está a oração do Pai Nosso nessa pessoa que foi tão bem conceituada dentro da nossa igreja? Né? É muito triste. Sim. É muito triste. Então, é uma realidade, irmãos. Tem crescido muito. Tem crescido muito. E o nosso papel é valorizar a igreja local e conversar com as pessoas sobre isso. E, irmãos, a igreja local é fundamental para a nossa fé. Fundamental para a nossa fé. A igreja local faz parte do programa de discipulado de Deus. Nós crescemos espiritualmente quando estamos inseridos numa igreja local. Olha o que Paulo fala lá em Efésios 4. Verso 11. A partir do verso 11. Efésios 4, 11. Diz assim, ó. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Olha o que Paulo está falando. Que Deus concede líderes à igreja, pastores, mestres, apóstolos que trouxeram um fundamento, pastores, mestres que edificam sobre o fundamento apostólico, para que cada membro seja fortalecido e edifique ao outro membro, para que cresçamos juntos em unidade, em conhecimento de Deus, para que não sejamos como meninos levados por ventos de doutrina. E isso acontece o quê? Pelo auxílio de todo membro, pela justa cooperação de cada parte. Se você não faz parte de uma igreja local, se você não congrega, você deixa de ser fortalecido. É isso que Paulo quer ressaltar aqui. E por isso, a importância da igreja local. A igreja local é a expressão da igreja real. É muito bom você simplesmente dizer, não, eu faço parte da igreja de Cristo. Qual igreja? A igreja universal, não a igreja universal do reino de Deus, tá, gente? A igreja universal de Cristo. É mesmo? Mas quem que é o seu pastor? Ah, é aquele lá da internet. É mesmo? E como é que ele te aconselha? Não, eu ligo lá e ouço os sermões dele. Ah, e quando você está em pecado, quem que fala com você? Quando você não gosta de uma música, o que você faz? Você põe numa outra que você gosta mais, não é? Ah, você não precisa enfrentar a dificuldade de levar seu carro para estacionar. Você
se estaciona no sofá da sua casa. É muito mais confortável, não é? Mas faz mal para a nossa fé. Faz mal para a nossa fé. Porque quando nós estamos juntos, é como o ferro afia o ferro. E sai faísca às vezes, irmãos. Não é? Sai faísca. Já amolou faca? Tu vai amolar a faca, aí tu pega um plástico e passa a faca. É isso que tu faz? Não, né? Pega uma pedra dura, passa a faca lá, o negócio fica afiado, a pedra se desgasta. Se você não souber, a faca também se desgasta. É assim que é afiado. A vida cristã é comunitária. Nós precisamos de uma igreja local. Porque é ali que as coisas acontecem. É ali que nós somos instruídos, é ali que nós somos edificados, é ali que nós somos consolados, é ali que nós servimos, consolando, edificando, aconselhando os outros, orando uns pelos outros. Por isso, essa primeira característica de fundamental importância, a igreja é local. A igreja local expressa tudo aquilo que a igreja de Cristo é. Mas vamos seguir adiante, porque a gente tem bastante coisa para trabalhar aqui, tá bom? O texto continua. Volta lá para 1 Coríntios 1. O texto vai nortear aqui as nossas características da igreja. Segunda característica, o verso 2 diz assim: Paulo está escrevendo à igreja de Deus que está em Corinto, e ele vai fazer uma breve descrição dessa igreja. Ele diz: aos santificados em Cristo Jesus. Essa é a segunda característica da igreja. Santificados em Cristo. Agora, o que isso quer dizer? Porque quando a gente olha, eu estou olhando para vocês, vocês estão olhando para mim. Vocês estão olhando um pecador. E eu estou olhando vários pecadores aqui. Nós somos pecadores. Nós continuamos pecando. Mas o que significa então que nós somos santificados em Cristo? Vamos lá. Vamos ouvir aí duas pessoas, pelo menos. Levanta a mão aí para compartilhar o que você acha que significa essa expressão que caracteriza a igreja em Corinto e todas as igrejas de Cristo. A gente é santificado quando a gente amortece a carne e começa a ser mais parecido com Cristo. Ok, muito bem. Boa observação. Então tem a ver com ser parecido com Cristo. Quem mais pode contribuir conosco? Deixa eu ajudar os irmãos. Existem algumas obras de Deus muito importantes para nós, para a nossa compreensão da fé cristã e da vida cristã. Quando a gente fala, por exemplo, de justificação, se não está funcionando, vou pegar outro. Quando a gente fala de justificação, vamos pensar em justificação como aquela obra de Deus, que Deus nos liberta da condenação do pecado. O salário do pecado é a morte. Essa é a condenação que os pecadores merecem por pecar. Então, nós recebemos justificação, libertação da condenação do pecado. Essa é a obra da justificação, quando Deus nos declara justos em Cristo Jesus. Justificação. Nós temos também o que é chamado de glorificação. Os irmãos não reparem na letra, tá? O que é a glorificação? A obra da glorificação.
Quem sabe dizer? Nós seremos glorificados. Obrigado, Alan. Nós seremos glorificados. O que isso significa? Receberemos um corpo glorificado. O que isso significa? Vamos lá, irmãos. Oi? Incorruptível. Ok? Um corpo semelhante a Cristo. Mas em que semelhante a Cristo? Estou apertando os irmãos, né? Em tudo, mas está muito genérico. Né? Na sua glória. Mas o que isso significa na prática? Olha só. Vou ajudar os irmãos, gente. Lembra que a justificação tem a ver com a libertação da condenação. Condenação do pecado. A glorificação tem a ver com a libertação da presença do pecado. Presença. Quando recebemos um corpo glorificado, o pecado não vai estar mais em nós. Entendem o que vai acontecer? Nós já fomos libertos da condenação do pecado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas nós seremos libertos da presença do pecado. Não vai haver mais pecado em nós. Dá para imaginar isso? É isso que vai acontecer na glorificação. Mas há, entre o momento da nossa justificação e o momento da glorificação, há a obra da santificação. Olha só, vou pôr aqui no meio. Que é exatamente o que essa expressão, santificados em Cristo, quer nos ensinar, quer nos mostrar. Uma obra de Deus em nossas vidas. E qual é essa obra? O que consiste a obra da santificação? Vamos pensar em relação ao pecado. Se a justificação é a libertação da condenação do pecado, se a glorificação é a libertação da presença do pecado, a santificação é a libertação do domínio do pecado. Nós vamos ver que esse processo da santificação tem dois aspectos. E isso é fundamental para a nossa vida cristã, gente. Se você não entender isso, você não vai crescer espiritualmente. Como poderia crescer se você entender o que é a obra da santificação? Por quê? Quem é que justifica o homem? Deus, não é? Quem é que vai glorificar o homem? É até estranho falar isso, né? Mas entenda, a obra da glorificação. Deus realiza essa obra. E quem realiza a obra da santificação? Deus realiza a obra da santificação. Quando nós estamos em Cristo Jesus, quando fomos alcançados pela graça de Deus, Deus faz essa obra em nós. Do quê? Nos libertar do domínio do pecado. Ou se os irmãos preferirem uma outra palavra, Deus nos liberta da escravidão do pecado. Porque antes de Cristo, sabe o que nós éramos em relação ao pecado? Escravos do pecado. Isto é, a nossa vontade estava cativa ao pecado. Lutero dizia, não posso não pecar. Não posso não pecar. Mesmo que você faça boas ações, mesmo que você não queira fazer algo, é impossível viver sem pecar, sem Cristo. É impossível. Então, Jesus fala, né? Em João capítulo 8, todo aquele que peca é escravo do pecado. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente
sereis livres. Livres do quê? Do pecado. Essa obra de Cristo compõe-se da justificação, nos libertando da condenação do pecado, da santificação, nos libertando do domínio do pecado hoje, já na nossa vida, e um dia da glorificação, nos libertando completamente do pecado, da presença do pecado. Demã, o Francisco vai levar o microfone aí. Tem uma frase muito preciosa que Lutero disse uma vez sobre a justificação. Ele disse assim: quando eu olho para mim mesmo, não vejo como eu posso me salvar. Quando eu olho para Jesus, não vejo como eu posso me perder. Olha só, que frase, né? Que frase linda. Porque, de fato, a obra da salvação envolve justificação, santificação, glorificação. Às vezes a gente tem uma visão muito restrita do que é salvação. A salvação não é só o perdão dos pecados para ir para o céu. A salvação envolve também o perdão dos pecados, mas envolve Deus nos dar poder que vem dele para vencer o pecado hoje. E poder que vem dele para eliminar o pecado de uma vez por todas, quando o Senhor Jesus voltar e nós recebermos um novo corpo. A salvação tem vários aspectos. Obrigado, Francisco. Então veja, é importante demais a gente entender isso, porque o texto diz, santificados em Cristo. A Janine quer falar? Tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito, que é Hebreus 10, 14, que fala assim: porquanto, com uma única oferta, aperfeiçoou por toda a eternidade todos quantos estão sendo santificados. Então, fala bem essa questão de que a gente já, em Jesus, já fomos feitos perfeitos diante dele. Sim. Mas a gente está sendo santificado, tem um processo da santificação, né? Sim. É um versículo que me anima, né? Porque já me diz a posição que eu estou, que nós estamos, né, em Jesus, né? Sim. Graças a Deus ele já nos vê perfeito, né? Mas, ao mesmo tempo, ele está no dia a dia nos santificando, né? Sim. O que a Janine falou são os dois aspectos da santificação que eu estou demonstrando. Estou no primeiro aspecto aqui, tá? Que é a obra de Deus em nós, nos libertando do domínio do pecado. Essa ideia da palavra santidade. Ser santo significa ser separado do pecado para Deus. É quando você separa uma coisa para uso exclusivo. Imagina que você compra 2 colheres e você separa uma colher e diz assim: essa colher é para alimentação, essa colher é para limpeza. Você põe nos produtos lá. O que você está fazendo com a colher da alimentação? Você está separando de um uso, sei lá, sujo, para um uso exclusivo. É isso que é a santificação. Deus nos separa do pecado para vivermos para Ele. Essa é a ideia. Isso é a obra de Deus. É o primeiro aspecto da santificação que a gente está trabalhando aqui. 1 Coríntios 6:11. Quem achar pode ler para a gente. Aos Coríntios 6, verso 11. Fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. É interessante que o verso anterior diz: vocês eram ladrões, imorais, gente da pior espécie. Vocês eram assim,
mas agora vocês foram santificados. Vocês foram justificados no nome de Cristo. Veja, a igreja é local, mas é também um grupo de pessoas que foram santificadas em Cristo Jesus. Isto é, receberam a graça de Deus de serem libertas do domínio do pecado. É isso que nós estamos querendo dizer. Não significa dizer que elas não pecam. Diferente. Continuam tendo a possibilidade de pecar, mas são pessoas que foram libertas do domínio e da escravidão do pecado. Estão entendendo a importância de lidarmos com essa característica da igreja? A igreja é lugar de pecadores, mas pecadores que foram alvos da santificação em Cristo Jesus. Eles foram libertos da escravidão do pecado. Isso é importante ressaltarmos. Outro texto importante, Atos 20, 32. Quem achar, levanta a mão, o Francisco leva o microfone e você lê para a gente, tá bom? Atos 20, 32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Olha só, mais uma vez, entre todos os que são santificados. Nós vamos ver uma ênfase muito grande no Novo Testamento e no Antigo Testamento também, sobre sermos santos. A igreja é povo exclusivo de Deus, é povo santo. O último texto aí, João 13, verso 5 a verso 10. Aqui a gente tem a última ceia. E algo muito interessante acontece ali quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos. João 13, de 5 a 10. Quem achar aí, vai ler? Alguém lê pra gente aí? Pode ler. O Francisco leva o microfone. Pode ler. Ah, tá. João 13, de 5 a 10. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Sião a Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Obrigado. Olha só que coisa interessante. Nós sabemos que aquele ato de Jesus de lavar os pés dos discípulos é um ato totalmente simbólico, né? E uma das implicações, um dos significados do que Jesus estava querendo ensinar era a importância da purificação. E aí ele começa a lavar os pés, uma vez que na cultura não tinha asfalto, tá, gente? Andava de sandália, sujando os pés. Então, quando chegava na casa de alguém, era comum
tirar as sandálias e lavar os pés, para não sujar a casa da pessoa. E Jesus então começa a lavar os pés dos discípulos, só que Pedro se incomoda. Como, sendo o Senhor, o meu mestre, vai lavar os meus pés? Essa era uma prática para o escravo da casa, para a pessoa da classe mais baixa da classe, da casa fazer. E aí Jesus fala para ele, se eu não te lavar os pés, não tem comunhão comigo, não tem parte comigo. Pedro então pensa assim, então me lava por inteiro, que eu quero estar todo com o Senhor. E Jesus fala para ele, quem já está limpo, quem já se banhou, não precisa se lavar de novo, basta lavar os pés. O que Jesus está dizendo para Pedro? Pedro, você já recebeu a obra da santificação. Agora, você precisa purificar os pés. Estão entendendo? É essa a ideia. O primeiro aspecto da santificação é aquilo que Deus faz em nós. Ele renova o nosso coração. Ele nos liberta do domínio do pecado. De modo que o verdadeiro crente não é escravo do pecado. É isso que Jesus está querendo dizer. Você não precisa se lavar por inteiro de novo. É isso que simboliza o batismo. Quando uma pessoa desce as águas, isso significa que ela morre com Cristo para o pecado e vive com Cristo para glorificar a Deus. É o simbolismo do batismo. Então, o primeiro aspecto da santificação, santificados em Cristo, significa libertos do domínio do pecado. Deus fez isso em nós. Nós não somos escravos do pecado. Deus fez isso em nós. Mas tem um segundo aspecto, que o versículo continua, que é a nossa terceira característica. Que é o quê? Chamados para ser santos. Aqui está a nossa responsabilidade. Então, vou colocar aqui. Olha só, se por um lado Deus já purificou o nosso coração, se por um lado Deus de forma soberana nos libertou do domínio do pecado, da escravidão do pecado, por outro, agora Ele nos chama a viver por fé, de acordo com aquilo que Ele já fez. Isto é, santidade. Veja, a santidade então é a nossa resposta a santificação que Deus já fez em nós. Isso é de fundamental importância para a nossa vida cristã. Pastor, Sim. o irmão leu a respeito de Efésios 4, aí fala sobre os dons, sobre os ministérios e conclui no amor. Em Coríntios também era o que estava tratando, ali no capítulo 12, fala sobre os dons e conclui no dom maior, que é o amor. No Evangelho fala que, por aumentar a iniquidade no final dos tempos, o amor de muitos esfriaria. Eu vejo isso como um aviso, um grande aviso, um alerta. Não é uma sentença, é um alerta. E em Hebreus fala, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Então a gente tem um contraste aqui entre muitos e alguns. Eu imagino que o aumento das pessoas que são desigrejadas da igreja local e pegam de sabor sobre a igreja, o ajuntamento, porque nem todo ajuntamento é ajuntamento de santo, nem todo ajuntamento é culto. E Jesus deixou isso bem claro, dizer que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Nem toda adoração é espiritual e muito menos verdadeira. Então eu vejo que as pessoas elas se machucam pelo desamor dentro da igreja. Inclusive é isso que Paulo fala, vocês se reúnem, mas eu não louvo vocês por causa disso, porque vocês não amam. Eu acredito que essa característica, a força que a gente vai ter a respeito da justificação, santificação e o motivo pelo qual a gente vai ser glorificado é o amor do Pai que precisa ser transferido para o crente. Sim. Porque senão o cristão, ele é uma propaganda anticristã. Que aí ele não está vivendo em cima do Espírito que santifica e sim o Espírito do anticristo. Sim. A gente vai ver na própria carta de Paulo aos Coríntios,
uma característica muito importante que tem tudo a ver com isso que foi dito agora. Então, vamos concluir isso aqui e eu já entro nesse assunto. O que nós aprendemos, então, que a igreja é que a igreja é local, um grupo de pessoas que se encontram, que se reúnem, que se conhecem, que andam juntas, que vivem a vida cristã juntas, que adoram a Deus juntas, que oram juntas. Isso é a igreja local. Esse grupo de pessoas foi santificado em Cristo. Ou seja, recebeu uma graça de Deus que é a libertação do domínio do pecado. E esse grupo de pessoas é chamado a viver de modo digno do Senhor. Ou seja, viver de modo santo. Respondendo com a vida aquilo que já recebeu de Deus. A santificação. Tá? Então, isso tem implicações para a vida da igreja? O que os irmãos acham? Tem implicações para a forma como a gente lida com os nossos próprios pecados? Tem ou não? Não tem? Já parou para pensar em coisas que você diz assim, não, isso eu não consigo mudar. Eu não consigo parar de falar dessa forma. Eu não consigo deixar de fazer isso. Eu não consigo perdoar alguém. Eu não consigo, enfim. Essa é uma fala a partir da teologia da santificação que não é verdadeira. Veja, porque em Cristo nós recebemos toda a condição de obedecermos a Deus. É a obediência evangélica, capacitados pela obra de Cristo na cruz. Deus nos capacitou, Deus nos libertou do pecado, Deus nos chama para vivermos de modo santo. Agora, o ímpio, o não crente, não consegue fazer isso, gente. É impossível. É impossível. E aqui, deixa eu só fazer um parênteses para pais de crianças. Não tratem os seus filhos como se eles fossem crentes. Não tratem, não caiam nesse erro. Sabe por quê? Porque enquanto eles não tiverem um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, eles continuam sob o domínio do pecado. É por isso que você diz para ele assim, não pega o celular do papai. E sabe o que ele faz? Pega o celular. E você fala, como é possível? Eu acabei de dizer para ele, não pega o celular. Ele vai lá e pega. Por quê? Porque o pecado está atuando no coração dele. Enquanto ele não tiver um encontro com Jesus, ele não vai ser capaz de vencer isso. Ele precisa, como nós, do encontro com a cruz de Cristo. E aí ele vai ser justificado, ele vai ser santificado. E um dia ele vai ser glorificado. E aí ele vai obedecer. Por quê? Porque Deus mudou o coração dele. Né? Então, não trate o seu filho como se ele fosse capaz de obedecer à lei de Deus. Porque ele não é, como nenhum de nós é capaz. Ele precisa da lei do Senhor, sabe para quê? Para mostrar o quanto ele é pecador. A lei vai mostrar, honra teu pai e tua mãe. Obedeça teu pai e tua mãe. Obedeça sempre. E aí, sabe o que vai acontecer? Ele não vai obedecer, porque ele é pecador. E aí você vai ter que corrigir o teu filho e vai ter que mostrar a graça de Cristo, dizendo, filho, você é pecador. E você precisa do Salvador, que perdoa, que faz com que os teus pecados sejam perdoados e te capacita a obedecer. Filho, sabe por que você não está conseguindo obedecer? É porque você ainda não entendeu o Evangelho. Talvez essa seja uma conversa para o teu filho adolescente, que está vivendo em pecado de formas que não condizem com a vida cristã. Nós precisamos ter esse tipo de conversa entre nós. Porque o verdadeiro crente, sim, é alvo da obra de santificação.
O crente peca, nós pecamos, irmãos. Mas o pecado não é uma prática constante em nossa vida. Né? Por causa da obra de Cristo. Não porque nós somos bons, mas por aquilo que Ele já fez em nós. Né? Mas, olha só, vamos continuar aqui em 1 Coríntios. É a próxima característica. Paulo vai dizer no verso 5, olha o que Paulo diz. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em Cristo, em toda a palavra, em todo o conhecimento. Eu vou resumir tudo isso nós fomos santificados, nós somos chamados para ser santos, nós fomos enriquecidos em Cristo, tudo nós recebemos em Cristo. Ele é o centro de todas as bênçãos de Deus para nós. Agora, quando nós olhamos o restante da carta aos Coríntios, nós vamos ver que a igreja, mesmo sendo enriquecida em Cristo, mesmo sendo santificada, a igreja é imperfeita. Essa é a marca final que eu quero encerrar a nossa aula, digamos assim, desenvolver esse tópico. Por quê? Quando nós olhamos a obra de Cristo em nós, na igreja, no nosso coração, e o chamado de Cristo para vivermos uma vida santa, nós vamos ver que, no final, nós somos imperfeitos em cumprir tudo aquilo que Deus deseja de nós. Faz parte da vida cristã isso. Nós nunca seremos perfeitos até a obra da glorificação estar consumada em nós. Agora, olhe para a carta de Corinto. Observe aqui a imperfeição da igreja de Corinto, que é chamada de povo que foi santificado e povo que é chamado para viver de modo santo. Capítulo 1, verso 10 a 13. Quem pode ler para a gente? Levanta a mão aí, a gente vai ver a imperfeição da igreja em Corinto. Rogo-vos, irmãos, pelo o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelas da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Obrigado, pastor. Qual que é o problema aqui da igreja? Contendas e divisão. Veja, mas eles são santificados em Cristo. Mas eles são chamados para viver de modo santo. Mas, queridos, a realidade é que a igreja é imperfeita. E é por isso que Paulo está escrevendo. Por quê? Porque, embora a igreja seja imperfeita, ela não deve se acomodar com a imperfeição. Paulo está dizendo, vocês têm divisão aí. Não é para ter divisão porque vocês foram santificados em Cristo e vocês são chamados para viver de modo santo. Mas esse não era o único problema da igreja de Corinto. Olha só, o capítulo 3 também vai tratar do aspecto da divisão. Verso 1 diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Por quê? Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem?
Paulo vai confrontar a divisão da igreja. Contendas, divisão, expressões do pecado no meio da igreja. Porque a igreja é imperfeita, embora tenha sido chamada para ser santa. Agora, o que é que tem que acontecer no processo? Arrependimento, confissão de pecados, mudança de atitude. É por isso que Paulo está escrevendo. E eu acho interessante essa carta, porque as cartas eram lidas no culto da igreja. O povo se reunia e então recebemos uma carta do apóstolo Paulo. Aí alguém começar a ler a carta. E aí, no capítulo 1 que nós lemos, diz assim: irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe que há contendas e divisões entre vós. Né? Aí eu imagino a cena, todo mundo olhando assim para os da casa de Cloe, né? Falando, seus X9, né? Linguarudo, né? Mas veja, a diferença do que Paulo está fazendo aqui para fofoca. Fofoca não tem nome. As pessoas dizem assim, olha, fulano está fazendo isso, mas não diz que fui eu que falei. Não diz que fui eu que falei. Né? Pastor, está acontecendo isso. Pastor, fulano postou a foto na rede social. Pastor, você viu isso? Mas não diz que eu falei, não. Né? Às vezes a esposa, pastor, meu marido fez isso, está agindo assim, mas não diz que eu falei. Não dá. Se você quer ajudar o teu irmão, você tem que colocar o teu nome lá. Pastor, eu vi que isso aconteceu e pode dizer que foi eu que falei para o senhor. Aliás, antes de falar com o pastor, o que a Bíblia diz que você tem que fazer? Ir lá nele e não falar para ninguém. Vai lá. Irmãs mais velhas, viu uma jovem com uma roupa não adequada? Vá lá nela. Conversa com ela. Com amor, com carinho. Não sai falando para outro, você viu a roupa daquela irmã? Homens, da mesma forma. Nós devemos criar isso. Por quê? Porque somos chamados para viver de modo santo. A igreja em Corinto tinha vários problemas, irmãos. Eu vou só mostrar alguns para vocês. Capítulo 4. O capítulo 4 inteiro fala aqui de um problema, que é o ensino duvidoso e o orgulho. Tinha ensino duvidoso e orgulho no meio da igreja. Eu não vou ler por conta do nosso tempo, mas capítulo 5, verso 1, esse vale a pena a gente ler. Verso 1, quem achar pode ler para a gente aí. 1 Coríntios 5, 1. Olha só, isso está na Bíblia, irmãos. Tinha um irmão, um crente lá, da igreja de Corinto, que estava tendo relações imorais com a mulher do pai, com a madrasta, no meio da igreja. Problema de moralidade sexual no meio da igreja. Capítulo 6, o negócio vai ficando feio, irmãos. Litígio entre irmãos. 2 irmãos fizeram um negócio. Esse negócio deu problema. Um falou, olha, você tem que cumprir a sua parte. O outro falou, não, eu não prometi isso. Deu um problema, o que eles fizeram? Foram para a justiça. E aí Paulo fala, que vergonha para o evangelho. 2 irmãos não se ajustam e vão ser julgados pelos ímpios. Pelos juízes ímpios. Litígio entre os irmãos, capítulo 6. Mas tem mais coisa. Capítulo 7. Problemas relacionados à questão de casamento e celibato. Tinha alguns irmãos lá que estavam falando assim, olha,
casar não é bom não. Não casa não. Fica solteiro que é melhor para você. E Paulo então vai dizer assim, olha irmãos, eu queria até que todos vivessem como eu. Paulo era um celibatário. Mas ele fala, o casamento é uma bênção. O casamento é uma bênção. E aí ele vai então explicar a respeito do casamento, divórcio, novo casamento, tudo no capítulo 7. Mas capítulo 8 e 10, estou fazendo um resumo aqui para mostrar as dificuldades, os problemas, os pecados que existiam dentro da igreja de Corinto. Problema com liberdade cristã, carne sacrificada a ídolos. Alguns irmãos estavam dizendo, comer carne sacrificada a ídolo é pecado. Outros estavam dizendo, não é pecado, eu posso comer o tanto que eu quiser, da forma que eu quiser. E acabavam usando da liberdade para a ocasião de pecar. E levando outros a pecarem. Paulo então escreve, capítulo 8 a 10, falando sobre liberdade cristã. Capítulos essenciais para a vida da igreja. Mas, continua. Capítulo 11. Nós temos agora problemas relacionados ao culto. Primeiro, a postura de algumas mulheres na igreja. Paulo vai tratar desse assunto do uso do véu, que simbolizava a submissão da mulher naquela cultura. Capítulo 11, ainda a ceia do Senhor. Tomavam a ceia de qualquer jeito, uns tomando na frente dos outros, aí chegavam os outros, não tinha mais ceia, uns tomavam tanto que se embebedavam, ou comiam, se fartavam, e outros não participavam de nada. Olha só, dentro da igreja de Corinto. Capítulo 12 a 14, problema no culto. Uso inapropriado dos dons espirituais. Faltava amor. Todo mundo queria aparecer. Todo mundo queria fazer uma mesma coisa. Todo mundo queria ter o mesmo dom. Problema na igreja. Capítulo 15. Problema teológico a respeito da ressurreição. Tinha alguns lá que estavam duvidando e questionando a ressurreição de Cristo. E a nossa ressurreição final. Veja quanto problema há na igreja de Corinto. Mas essa igreja é um grupo de crentes santificados em Cristo, chamados para ser santos. O que nós aprendemos com isso, irmãos? A igreja é imperfeita. Se você quer uma igreja perfeita, você não vai encontrar. E se houver uma igreja perfeita, no momento que você se achegar a ela vai deixar de ser perfeita. Essa é a realidade. Agora, por outro lado, mesmo na imperfeição, a igreja capacitada pela obra de Cristo, chamada para ser santa, tem que viver de modo santo. Paulo está escrevendo a carta para que todos esses problemas sejam resolvidos. Não é para a igreja dizer assim, nós somos imperfeitos mesmo, então vamos continuar vivendo dessa forma. Paulo repreende a divisão. Paulo manda excluírem aquele crente imoral da igreja. Paulo repreende severamente a forma como eles estavam ceando. Paulo é duro com eles, porque a igreja é chamada para viver de modo santo do Senhor. Para a gente finalizar, nosso tempo já está acabando. Irmãos, a vida cristã é uma vida de progresso espiritual, de crescimento. Um crente não pode ficar estagnado com os mesmos pecados. Deus nos capacita a mudar. Deus nos chama a mudar. Sabe aquela história de síndrome de Gabriela? Lembram de Gabriela? Pastor Valdenberg que sabe fazer legal, eu não sei. Mas Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, e eu o quê? Eu vou ser sempre assim. Que falta de esperança. O crente não. Nós temos esperança de mudança real, bíblica, se formos crentes de verdade.
O Espírito Santo está atuando em nós. Nós fomos santificados em Cristo e fomos chamados para ser santos. Então, queridos, nós trouxemos aqui 4 características da igreja. Eu entendo que se refletem também na nossa igreja. Nós somos uma igreja local, Igreja Cristã Evangélica, Central de São José dos Campos. Essa é a nossa igreja. Nós temos líderes, nós temos o ensino da nossa igreja, nós temos os relacionamentos da nossa igreja. Essa é a nossa igreja local. Nós somos povo santificado em Cristo Jesus. Recebemos uma obra maravilhosa de Cristo. Nós somos chamados para ser santos na nossa vida. Não podemos viver em pecado. O crente verdadeiro se arrepende do seu pecado. Quando é confrontado, se arrepende do pecado. Então, se o teu pecado é não perdoar aquele que pecou contra você e que se arrependeu e que quer o teu perdão, então você precisa perdoar. Se o teu pecado é algo que você não consegue controlar, a língua que você não consegue controlar, se arrependa, trabalhe isso diante de Deus. Ele vai mudar isso em você. Você precisa viver de acordo com o que Deus deseja. Nós carregamos o nome de Cristo. E não podemos manchar o nome de Cristo pela forma como vivemos. Tá? Embora sejamos imperfeitos, mas caminhando para a perfeição. Oi, dona Marlene. Passa o microfone para ela, Alan. Depois do comentário da irmã Marlene, nós vamos encerrar nossa aula, tá bom, irmão? Nós fomos chamados para ser santo. Exatamente. É tão claro, né? Mas às vezes é tão difícil. Não dá vontade de ser santo quando alguém pisa no nosso calo, né? Quando alguém atravessa a nossa frente, quando somos injustiçados. Não dá vontade de ser santo, mas Deus nos chamou para isso. E Ele nos capacitou para isso em Cristo Jesus. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Então, quando nós vemos os nossos defeitos e os defeitos da nossa igreja, tenhamos esperança de que não somos aquilo que deveríamos ser, mas também não somos aquilo que já fomos um dia. Vamos encerrar com essa fala. Presbítero Alan Caster, tem um aviso aos irmãos. Amém? Tudo bem? Palavra forte, né? Mas verdadeira, e de tempos em tempos nós precisamos ser realimentados com essa palavra. Conforme o pastor Vinícius falou no início da aula, nós estamos estudando um livro chamado Sinais de uma Igreja Viva. Um grande sinal que eu percebo na vida da igreja, pastor, é que para que ela tenha sinais de uma igreja viva, cada um de nós precisamos ter sinais de que estamos mortos para nós mesmos. Tem uma passagem de Bíblia que fala assim: enchei-vos do Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Se nós estivermos cheios de nós mesmos, o Espírito não vai ter espaço. Não vai ter. Para ele ter espaço, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. E assim, existem vários locais da igreja, mas a igreja é uma só, né? Não poucas vezes nós temos dificuldade de continuarmos vivendo a vida da igreja aqui, nesse local. Não poucas vezes nós vamos para outro local, não é assim, pastor? É só deixar o tempo passar. Vai passar pelos mesmos problemas que passou aqui. Não tem jeito, é inevitável. Se não tem mais condições de conviver aqui, busca de fato um outro local. Mas não deixa de buscar o Senhor. Porque indo para um outro local de comunhão, cedo ou tarde vai passar pelos mesmos problemas. Porque lá é feito de pessoas como nós mesmos, né? É assim, tá bom? Mas estamos juntos, vamos em frente. Gente, essa é, infelizmente, por um lado, para nós, felizmente, para o outro lado, essa foi a última aula do pastor Vinícius aqui.
vai fazer falta. Vai fazer muita falta. Esse homem é homem de Deus. Estudioso, caprichoso, amável, humilde, excelente professor. Infelizmente para nós, hoje é a última aula dele e também da Débora. A Débora não está aqui? Não está. Ah, tá bom. E a Débora também. Todo o tempo que eles estiveram aqui conosco, ele deu aula. E as aulas deles, formidáveis, formidáveis. Nós só temos que agradecer, viu, pastor, por todo esse tempo. Mas vai estar próximo, né? Vai estar próximo. Quem sabe algumas aulas especiais, né, pastor? Né? Amém. Então, eu queria chamar a equipe lá que coordena a EBD. Aqui? O quê? 6 anos, pastor, aqui? 6 anos aqui. 6 anos. 6 anos aqui. Então, pastor, aqui não tem o que a gente possa dar para agradecer, tá? Mas gostaríamos de honrar todo esse período que você esteve entre nós aqui, como pastor, como professor, como irmão, cuidou dos meus filhos, cuidou dos filhos de outros, cuidou de vários irmãos. E isso aqui é mais para honrar e uma lembrança, tá? Que enquanto estiver próximo disso aí, você possa recordar, tá? E entender isso como um agradecimento de todos nós, pelo tempo que você ministrou aula aqui, tá? Então, vou deixar as irmãs entregarem aí. Não sei se querem falar alguma coisa, sei lá. Vamos lá. Obrigado, irmãos. Amém. Muito bom. Nós vamos orar para Deus continuar à frente do ministério do pastor Vinícius e da Débora. Logo após a oração, nós temos um pequeno aviso, tá? Porque essa também é a última aula desse ano na EBD. Próximo domingo nós vamos ter o encerramento da EBD, mas depois da oração nós vamos explicar melhor como que isso vai acontecer. Gostaria que os irmãos ficassem de pé. Pastor, chega aqui, por favor. Pastor Vandenberg, por favor, meu irmão. Vem aqui, se possível for. Olha lá, seus alunos lá, ó. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Nós somos testemunhas do bem que o Senhor trouxe para nós, através da vida, do ministério e dos dons que o Senhor deu ao pastor Vinícius e à Débora. Nós testemunhamos, ó Deus, e te agradecemos por isso. E agora, quando ele parte para uma nova fase, que o Senhor o acompanhe, que o Senhor o abençoe. E que a igreja ali em São Paulo seja ricamente abençoada com a sua chegada e ele seja ricamente abençoado no relacionamento com a tua igreja ali. Abençoe-os, ó Deus querido. E muito obrigado pelo carinho desta igreja. Muito obrigado. Te louvamos por isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Pessoal, vai ser rapidinho, mas próximo domingo, nosso encerramento... Pode sentar. E nós vamos ter uma programação